Os encontros entre Bianca e Pedro, após a noite na cabana, eram sempre rápidos e repletos de uma carga emocional intensa, mas contida. Naqueles dias, cada momento juntos era cuidadosamente planejado e aproveitado ao máximo, mesmo que fosse breve. A maior parte das vezes, eles se encontravam escondidos, com o tempo limitado a poucos minutos. Esses encontros eram marcados por beijos rápidos e abraços apertados, onde cada toque e cada gesto eram carregados de uma mistura de desejo e preocupação. Pedro, sempre respeitoso e atento, nunca ultrapassava os limites estabelecidos, ciente de que a situação exigia uma abordagem cuidadosa. Os beijos, embora curtos, eram cheios de significado, expressando o amor e a saudade que sentiam um pelo outro. Os abraços, por outro lado, ofereciam um alívio momentâneo e um consolo para a dor da separação. Cada encontro era um esforço para manter viva a conexão profunda que compartilhavam, mesmo que a realidade impusesse barreiras físicas e emocionais. Durante essas breves visitas, a tensão estava sempre presente, uma constante lembrança dos desafios que enfrentavam. O temor de serem descobertos por João, o pai de Bianca, fazia com que cada encontro fosse um jogo de esconde-esconde. A necessidade de cautela e a vigilância constante de João, que frequentemente monitorava os passos de Bianca, criavam um clima de ansiedade e medo. Esses encontros, embora curtos, eram uma mistura de alívio e sofrimento, com o desejo de prolongar aqueles momentos de proximidade sendo combatido pela necessidade de permanecer em segredo. Pedro e Bianca, apesar de todo o amor e a conexão profunda que compartilhavam, decidiram não revelar seu romance a João, o pai de Bianca. A principal razão para essa escolha foi o temor das possíveis consequências. João, com seu caráter autoritário e suas expectativas rígidas, era visto como uma figura que poderia não aceitar bem o relacionamento dos dois. Pedro temia que a revelação pudesse levar a um confronto direto e prejudicial, não apenas para o relacionamento deles, mas também para a harmonia na família. Bianca, por sua vez, estava dividida entre o desejo de proteger o romance que considerava precioso e a necessidade de manter a paz em casa. A combinação desses temores e a necessidade de proteger seu relacionamento a levou a tomar a difícil decisão de manter seu romance em segredo. A falta de uma comunicação aberta e a constante vigilância de João aumentavam a tensão, tornando ainda mais desafiador o momento em que a verdade pudesse vir à tona. A decisão de não revelar o romance era, portanto, uma tentativa de preservar a estabilidade e evitar o conflito, mesmo que isso significasse viver sob o peso de uma verdade não dita. A presença constante de João, observando de perto cada movimento de sua filha, fazia com que os momentos que Bianca e Pedro tinham juntos fossem ainda mais significativos e carregados de emoção. A separação forçada e a vigilância rígida apenas intensificavam a dor de cada despedida, tornando cada breve encontro um lembrete doloroso do que estava em jogo e da profunda conexão que compartilhavam. Apesar da breve duração dos encontros, o contato físico, mesmo que limitado, era um símbolo vital do vínculo que resistia à distância e às dificuldades impostas pela situação. Pedro e Bianca estavam radiantes, seus corações pulsando com uma alegria intensa e contagiante. A conexão profunda que haviam compartilhado na cabana deixou uma marca indelével em seus espíritos, e ao retornarem à fazenda, seus sorrisos refletiam a euforia de um novo começo. Pedro exibia uma expressão de satisfação e esperança, com os olhos brilhando com a promessa de um futuro ao lado de Bianca. Cada passo que davam pela fazenda era acompanhado de uma leveza e entusiasmo renovados, como se a terra sob seus pés estivesse vibrando em sintonia com seus sentimentos. Bianca estava sempre com um brilho nos olhos, demonstrando uma alegria contagiante em cada gesto e palavra. Ela estava empolgada e otimista, sentindo que o mundo estava se abrindo para novas possibilidades e aventuras ao lado de Pedro. Juntos, eles se sentiam invencíveis e preparados para enfrentar qualquer desafio que surgisse, embalados pela certeza de que estavam prontos para escrever um capítulo de suas vidas cheio de promessas e sonhos compartilhados. Enquanto Pedro e Bianca tentavam se ajustar à rotina da fazenda, a atmosfera ao seu redor mudou significativamente. A felicidade que os envolvia, fruto de uma profunda conexão e do entusiasmo pelo futuro que estavam prestes a construir juntos, logo começou a se esvanecer. O sentimento de renovação e esperança que preenchia seus corações foi substituído por uma crescente tensão que pairava no ar, criando um ambiente carregado e inquieto. O que parecia ser o início de um capítulo promissor em suas vidas agora estava prestes a enfrentar desafios inesperados e forças externas que ambos não haviam previsto. A promissora sensação de um futuro brilhante e cheio de possibilidades rapidamente deu lugar a uma realidade mais dura,
onde a felicidade inicial se tornou um pano de fundo para o crescente clima de conflito e desconfiança, preparando o cenário para um confronto inevitável que ameaçava desestabilizar tudo o que estavam construindo. João, o pai de Bianca, começou a perceber mudanças sutis e perturbadoras no comportamento de sua filha e na dinâmica entre ela e Pedro. Essas mudanças não passaram despercebidas para ele, que sempre foi atento aos detalhes da vida familiar e ao bem-estar de sua filha. A primeira alteração que chamou a atenção de João foi a transformação no tratamento de Bianca para com Pedro. Antes, Bianca parecia desconfortável e até mesmo hostil na presença de Pedro. Suas interações eram marcadas por uma clara rejeição, um distanciamento visível que deixava claro que ela não estava confortável com a aproximação dele. No entanto, algo mudou de forma inesperada. Nos últimos meses, João observou com crescente perplexidade como a atitude de Bianca em relação a Pedro se alterou completamente. Ela, que antes parecia incomodada com a presença de Pedro e frequentemente o desprezava, agora o tratava com um nível de cordialidade e atenção que era totalmente novo. João viu como Bianca começou a se envolver em conversas mais longas e calorosas com Pedro, algo que antes parecia impensável. Os olhares que antes eram evitados agora eram trocados com frequência, e sorrisos discretos, que antes eram raros ou inexistiam, começaram a se tornar uma parte regular de suas interações. Um domingo ensolarado trouxe à tona uma tensão sutil, mas palpável, entre Pedro e Bianca. Enquanto a família se reunia para uma refeição ao ar livre, João percebeu a atmosfera carregada de uma tensão delicada. Pedro e Bianca estavam próximos um do outro. Suas conversas fluíam com uma intensidade que era nova e incomum. João observou os toques sutis nas conversas e a proximidade física que se estabeleceu entre eles, como se cada movimento-gesto carregasse um significado oculto. Pedro inclinava-se ligeiramente para mais perto de Bianca enquanto falava, e ela, em resposta, ajustava sua postura para se alinhar com a dele, como se buscasse estar em sintonia com suas palavras e presença. Os olhares trocados entre eles eram cheios de uma nova dinâmica, misturando curiosidade e algo mais profundo, talvez uma conexão emocional não revelada. Bianca, que antes evitava qualquer proximidade com Pedro, agora parecia buscar a dele, seus corpos inclinando-se juntos em uma harmonia silenciosa. Esses momentos de contato físico e os olhares trocados eram discretos, mas suficientes para que João notasse a mudança. A interação entre Pedro e Bianca, antes marcada por uma clara distância, estava agora imersa em uma proximidade quase íntima, criando uma sensação de desconforto para João. Esse episódio em particular deixou João profundamente preocupado. Ele viu como a atmosfera de cordialidade e harmonia que antes era marca registrada de suas reuniões familiares estava se desintegrando. O afeto entre Bianca e Pedro, que João havia notado anteriormente, parecia agora superficial, quase como uma fachada para algo mais profundo e perturbador. O comportamento de Pedro não apenas estava desestabilizando a harmonia familiar, mas também ameaçava os valores fundamentais de respeito e compreensão que João sempre valorizou em sua família. Após semanas de crescente tensão e observações inquietantes, João decidiu que era hora de enfrentar Pedro diretamente. A escolha do momento para a conversa não foi por acaso. Ele queria um ambiente calmo e tranquilo, onde pudesse expressar suas preocupações sem interrupções. Assim, chamou Pedro para um encontro na varanda da fazenda, onde a luz suave do fim da tarde lançava uma tonalidade melancólica sobre a cena. Sentindo o peso da situação, João preparou-se para a conversa com um misto de preocupação e determinação. Ele sabia que, para entender o que estava realmente acontecendo, proteger a harmonia e os valores que eram essenciais para sua família, precisava enfrentar a situação de frente. João estava decidido a preservar o equilíbrio familiar e a proteger os valores que sempre foram a base de sua vida e de sua família. Quando Pedro chegou, encontrou João já sentado, com o semblante fechado e uma expressão de decepção evidente. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. João começou a conversa com um tom firme, mas visivelmente afetado pela situação. Pedro, depois de tudo que observei, não posso mais ignorar o que está acontecendo. Tenho notado mudanças no comportamento de Bianca e na dinâmica entre vocês dois. A confiança que depositei em você parece ter sido comprometida, disse João, sua voz revelando uma mistura de tristeza e firmeza. Pedro, surpreso e ansioso, tentou manter a calma. João, eu entendo que minhas ações possam ter causado preocupações, mas quero que saiba que meu amor por Bianca é genuíno e sincero. Estou me esforçando para ser um bom companheiro para ela e para sua família, explicou Pedro, com a voz um pouco trêmula. João, no entanto, não parecia disposto a ceder. Pedro, minha preocupação não é com seus sentimentos, mas com a forma como sua presença tem alterado a harmonia da nossa família. A dinâmica mudou,
e eu preciso proteger os valores que considero importantes. A firmeza na voz de João deixava claro que sua decisão era irrevogável. Nesse momento, Bianca, devastada pela decisão de seu pai, entrou na varanda com um olhar angustiado. Ela havia escutado parte da conversa e sentiu que era seu momento de intervir. "Pai, por favor, não faça isso", ela implorou, com lágrimas nos olhos. "Pedro é uma parte importante da minha vida. Eu o amo, e ele tem sido um apoio inestimável para mim. Você não pode simplesmente afastá-lo sem tentar entender o que realmente está acontecendo." Bianca, com desespero e esperança misturados em sua voz, tentou expressar a profundidade de seus sentimentos e o amor que sentia por Pedro. Suas palavras foram carregadas de emoção, na tentativa de apelar para a compreensão de João. Mas, apesar da sinceridade de Bianca, João estava firme em sua decisão, acreditando que Pedro havia comprometido a confiança e os valores da família. A intervenção de Bianca não mudou a determinação de João, que continuava convencido de que precisava agir para preservar a integridade da família. Com o coração partido e uma tristeza profunda que parecia pesar sobre cada passo, Pedro se preparou para deixar a fazenda. A decisão de partir, imposta por João, era um golpe devastador. Ele se via diante da cruel realidade de ter que abandonar não apenas a vida que havia construído na fazenda, mas também os sonhos e esperanças que havia alimentado com Bianca. Cada canto da fazenda parecia agora carregar uma carga emocional pesada, relembrando os momentos de felicidade e planos para o futuro que agora pareciam irremediavelmente distantes. A ideia de deixar Bianca, a mulher com quem ele havia sonhado em construir um futuro, era quase insuportável. Cada instante da despedida estava imbuído de uma tristeza tão intensa que parecia quase tangível. Pedro observava o campo ao redor, o mesmo campo onde ele e Bianca haviam compartilhado risos e sonhos, e sentia uma dor profunda por ter que deixá-lo. Os planos que fizeram juntos, a casa que sonhavam em construir, as aventuras que desejavam viver, o futuro que idealizavam, tudo isso agora parecia desmoronar diante de seus olhos. Quando chegou o momento de se despedir de Bianca, a cena foi carregada de uma mistura dolorosa de emoção e determinação. Pedro a encontrou no jardim, o lugar onde haviam passado tantos momentos felizes. O céu parecia refletir o seu estado de espírito, com nuvens pesadas e uma luz difusa que parecia acentuar a melancolia do momento. Olhando para Bianca, Pedro sentiu um aperto no peito. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, tentando equilibrar a dor com a esperança. "Bianca, eu sinto muito por tudo isso. Deixar você é a coisa mais difícil que já fiz. Mas, por mais que eu deseje ficar, preciso encontrar uma maneira de provar que meu amor por você é verdadeiro e digno de uma segunda chance." A voz de Pedro estava cheia de emoção, e seus olhos, marcados por uma determinação resoluta, revelavam um brilho de esperança apesar da tristeza. Ele sabia que a decisão de partir não era o fim, mas apenas um capítulo difícil na jornada que ainda havia pela frente. Pedro prometeu a Bianca que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para superar os obstáculos que surgissem em seu caminho. Ele estava decidido a provar que o amor que sentia por ela não era apenas uma ilusão passageira, mas algo profundo e verdadeiro, capaz de resistir às adversidades. Com um último olhar doloroso para Bianca, Pedro se preparou para seguir em frente. A despedida foi silenciosa, mas carregada de sentimentos não expressos. O desejo de reconquistar a confiança e o respeito de João e o desejo de estar ao lado de Bianca novamente o impulsionavam, e ele partiu com a determinação de enfrentar os desafios que se apresentavam, determinado a provar que seu amor era forte o suficiente para vencer as provações que a vida lhe impusesse. Nos dias que se seguiram à dolorosa despedida, Pedro e Bianca enfrentaram uma realidade profundamente marcada pela ausência um do outro, mergulhados em uma tristeza que parecia ser um fardo constante. Pedro encontrou um modesto apartamento para se hospedar, um espaço pequeno e simples, mas que oferecia algum refúgio da dor constante. As paredes do apartamento pareciam absorver a tristeza de Pedro, refletindo o vazio que ele sentia sem Bianca. As manhãs eram particularmente difíceis. Ele lutava para se levantar da cama, o peso da separação tornando cada movimento uma tarefa monumental. O sentimento de desamparo era palpável, e as horas se arrastavam em um ritmo lento e doloroso. Pedro passava os dias à procura de trabalho, enfrentando a frustração e o desânimo que vinham com a rejeição e as oportunidades perdidas. Cada entrevista, cada promessa não cumprida, apenas aprofundava a sensação de desesperança e incerteza. Enquanto isso, Bianca permanecia na fazenda, cercada pela lembrança constante de Pedro. Os dias se tornaram um mar de tristeza e solidão, e a casa, que antes era cheia de vida e risos, agora parecia um lugar frio e vazio.
Cada canto da casa carregava memórias de momentos compartilhados, tornando a ausência de Pedro ainda mais dolorosa. Bianca lutava para manter a rotina diária, mas a presença constante da dor tornava cada tarefa um desafio. A cama onde Pedro costumava dormir era agora um lugar de solidão, e levantar-se de manhã era uma batalha constante contra a tristeza que a consumia. A perda de Pedro parecia ter criado um buraco profundo em seu coração, e cada dia que passava era um lembrete doloroso da ausência dele. A comunicação entre eles, embora secreta e esporádica, era uma das poucas fontes de conforto que ambos encontravam em meio à dor. Eles trocavam mensagens e telefonemas discretos, tentando manter viva a chama da esperança e do amor que ainda sentiam um pelo outro. Cada conversa era um momento de alívio temporário, mas também um lembrete da distância que os separava. Bianca, com a voz carregada de tristeza, compartilhava suas lutas diárias e a dificuldade de encontrar alegria em meio à ausência de Pedro. Pedro, por sua vez, tentava oferecer palavras de encorajamento e esperança, apesar de sua própria luta interna. Os dias se transformavam em semanas, e a rotina de Pedro e Bianca se tornava um ciclo interminável de sofrimento e espera. Pedro persistia em sua busca por emprego, enquanto Bianca tentava manter algum semblante de normalidade em sua vida na fazenda. A esperança de um reencontro, embora frágil, era o que mantinha Pedro em movimento. Ele sabia que, para reconquistar a confiança de João e voltar para Bianca, precisava primeiro encontrar estabilidade e provar seu valor. Cada passo que dava em direção a esse objetivo era uma tentativa de superar a dor e mostrar a Bianca que seu amor era verdadeiro e digno de uma segunda chance. Nos dias que se seguiram à difícil separação, Bianca sentia a ausência de Pedro de maneira intensa e dolorosa. A falta dele parecia uma presença constante e pesada, como um peso invisível que acompanhava o tempo todo. A dor de estar longe dele era tão grande que ela sentia como se estivesse carregando um fardo difícil de suportar. O corpo de Bianca, antes saudável e cheio de energia, agora mostrava sinais claros de sofrimento. Ela havia emagrecido bastante, e a magreza estava evidente em seu rosto e corpo. A falta de apetite fazia com que ela comesse muito pouco, e a fadiga se refletia em seus olhos cansados e seu rosto pálido. Ela parecia esgotada, e a tristeza estava sempre visível em sua expressão. Na fazenda, a rotina, que antes lhe parecia tranquila, agora era um lembrete constante da ausência de Pedro. O pai dela, João, estava sempre por perto, observando-a com uma atenção que a fazia sentir-se como se estivesse sendo vigiada. Essa sensação de estar sempre sendo observada fazia com que Bianca se sentisse ainda mais isolada e desesperada. O contato com Pedro, embora extremamente valioso para ela, era difícil de manter. A internet na fazenda era muito ruim, tornando cada ligação e mensagem um desafio. Quando conseguia falar com ele ao telefone, era um momento de alívio, um breve escape da dor que ela enfrentava diariamente. A voz de Pedro ao telefone era como um remédio para seu coração ferido, trazendo um pouco de conforto em meio à solidão. Mas mesmo essas conversas eram curtas e muitas vezes interrompidas pelos problemas técnicos ou pelo medo de serem descobertos por João. A sensação de estar constantemente vigiada e a dificuldade de manter contato com Pedro faziam com que Bianca desejasse desesperadamente fugir daquela situação. Ela sentia uma necessidade crescente de encontrar um lugar onde pudesse ser livre, onde pudesse expressar seu amor e recuperar a alegria que havia perdido. Cada dia sem Pedro parecia interminável, e a única coisa que a mantinha firme era a esperança de que um dia eles pudessem se reunir e reconstruir suas vidas juntos. Enquanto isso, Bianca tentava enfrentar cada dia, mas a dor e a solidão tornavam tudo muito difícil. A espera por um futuro melhor e o desejo de estar com Pedro eram as únicas coisas que a mantinham em movimento, mesmo quando parecia que a esperança estava distante. A vida sem ele era um desafio constante, e cada dia passava como uma luta para encontrar um pouco de paz e esperança em meio à tristeza. Após deixar a fazenda e a vida que havia construído ao lado de Bianca, Pedro enfrentou uma nova e desafiadora realidade na cidade vizinha. Com um coração pesado e uma determinação firme, ele chegou à cidade decidido a encontrar um emprego que lhe permitisse não apenas recomeçar sua vida, mas também provar seu valor e seu amor por Bianca. Os primeiros dias na nova cidade foram difíceis e solitários. Pedro se hospedou em um pequeno e modesto hotel, que oferecia o mínimo de conforto, mas era o mais acessível para alguém em sua situação. O quarto era simples, com móveis desgastados e uma cama pequena, mas era o suficiente para ele se abrigar enquanto buscava uma oportunidade de trabalho. Pedro passava seus dias visitando empresas e enviando currículos, esperando ansiosamente por uma resposta positiva. Ele procurou por vagas em diversos setores, desde trabalhos em fábricas e lojas até oportunidades em áreas que não tinham relação direta com sua experiência anterior. No entanto, cada dia parecia trazer uma nova frustração.
As respostas eram escassas, e quando ele conseguia uma entrevista, muitas vezes era rejeitado devido à alta competição ou à falta de experiência específica. Além das dificuldades em encontrar um emprego, Pedro enfrentava a incerteza financeira. Sem uma fonte estável de renda, ele tinha que economizar cada centavo e fazer malabarismos para cobrir suas despesas básicas. O dinheiro que havia levado consigo estava se esgotando rapidamente, e a pressão para encontrar um trabalho se tornava cada vez mais intensa. Pedro também lutava contra a solidão e a saudade de Bianca. A cidade, que no início parecia cheia de oportunidades, rapidamente se tornou um lugar frio e distante, onde ele se sentia isolado. A cada noite, ao voltar para seu quarto no hotel, ele se via sozinho com seus pensamentos, refletindo sobre os desafios que enfrentava e a esperança de que a situação mudasse. A comunicação com Bianca, embora valiosa, era uma fonte de tristeza. As ligações telefônicas e mensagens eram raras e muitas vezes interrompidas devido à má qualidade da internet. A distância física e emocional entre eles parecia se ampliar com cada dia que passava, e Pedro sentia a pressão de precisar encontrar uma solução rapidamente para poder se reunir com ela novamente. Apesar das dificuldades, Pedro se manteve firme em sua busca. Ele acreditava que, se pudesse encontrar um emprego e estabilizar sua situação financeira, poderia dar uma nova esperança a ele e a Bianca. Ele continuava enviando currículos, participando de entrevistas e buscando qualquer oportunidade que surgisse. Cada dia era uma luta, mas a promessa de um futuro juntos o motivava a persistir. Pedro sabia que precisava superar esses obstáculos e encontrar uma maneira de reconstruir suas vidas, mesmo quando o caminho parecia longo e incerto. Ele estava completamente absorvido em sua busca por emprego, mergulhado em uma rotina exaustiva e solitária na cidade vizinha. Com seu dinheiro se esgotando e a dificuldade em encontrar um trabalho, Pedro mal conseguia arcar com as despesas mínimas, incluindo as ligações telefônicas. O sinal fraco e a conexão instável limitavam ainda mais suas tentativas de contato, tornando cada ligação uma batalha contra a frustração e a desesperança. Bianca, por sua vez, estava mergulhada em uma tristeza profunda e dolorosa. Cada dia parecia um desafio insuportável, pois ela lutava para lidar com a ausência de Pedro e a tensão constante em casa. A presença de seu pai, que constantemente monitorava suas ações, intensificava seu sofrimento. João havia se tornado uma sombra constante, sua presença carregada de uma expectativa silenciosa e uma vigilância constante que tornava impossível para Bianca encontrar algum alívio. Com o coração pesado e a mente angustiada, Bianca mal conseguia comer. Seus momentos de refeição, que antes eram fonte de prazer e conforto, agora se transformaram em tarefas penosas. A comida, muitas vezes, parecia insípida e sem vida, refletindo a tristeza e a desesperança que dominavam seu ser. Ela se via cada vez mais magra, seu corpo visivelmente enfraquecido pela falta de apetite e pelo estresse emocional. A falta de notícias de Pedro a fez sentir uma dor profunda e incessante. Bianca sentia que estava perdendo o amor de sua vida, um sentimento que a envolvia em uma névoa de desespero e desamparo. Ela sabia que Pedro estava lutando para encontrar uma maneira de se reerguer, mas a ausência de comunicação aumentava seu medo e sua insegurança. Cada dia sem notícias era uma tortura emocional, e a esperança de que ele pudesse voltar logo parecia se desvanecer. Além da dor pessoal, Bianca se sentia atormentada pela injustiça que Pedro havia sofrido. O peso da culpa consumia, pois ela acreditava que sua família e sua própria situação eram os responsáveis por seu sofrimento. Ela sentia a dor de Pedro como se fosse sua, compreendendo a profundidade da luta que ele enfrentava para se manter firme e encontrar uma solução para sua situação desesperadora. Cada tentativa frustrada de se conectar com Pedro era uma lembrança dolorosa de sua própria impotência. A conexão telefônica era rara e muitas vezes interrompida, tornando os poucos momentos em que conseguiam conversar ainda mais preciosos, mas também carregados de um sentimento de tristeza mútua. A sensação de estar separada de Pedro e a dificuldade em manter o contato alimentavam um ciclo de desespero e ansiedade. A injustiça do que Pedro havia passado e a culpa que sentia por não poder fazer mais para ajudá-lo atormentavam. Bianca se via imersa em uma espiral de tristeza e culpa, sentindo o peso de uma situação que parecia fora de seu controle. A dor de vê-lo lutando tão longe e a impotência de não poder aliviar seu sofrimento era um fardo quase insuportável. Neste cenário sombrio, Bianca ansiava desesperadamente por notícias que pudessem aliviar seu coração e dar alguma esperança para o futuro. Ela sabia que Pedro estava fazendo o possível para melhorar sua situação, mas a falta de comunicação e a constante vigilância do pai criavam um ambiente opressor e desesperador. A luta de Pedro para encontrar um emprego e a luta de Bianca para lidar com sua ausência se entrelaçavam em uma trama dolorosa,
marcada pela incerteza e pela angústia. Bianca sabia que Pedro era único e insubstituível. Em meio à sua dor e solidão, essa compreensão se tornava cada vez mais clara. Ela refletia sobre sua vida antes de conhecê-lo e percebia o quanto sua visão sobre o amor e o relacionamento havia mudado. Pedro não era como os rapazes que ela havia conhecido na cidade, que pareciam superficiais e preocupados apenas com aparências e status. Ele era diferente, não apenas por suas ações, mas pela essência de quem era. Pedro possuía um caráter que brilhava em meio à mediocridade que Bianca havia encontrado em outros. Sua honestidade e integridade eram qualidades raras, algo que se destacava fortemente para ela. Ele não se importava com as convenções sociais ou com o que os outros pensavam. Sua sinceridade e dedicação eram evidentes em cada gesto e em cada palavra. Pedro tinha um jeito especial de ver o mundo, um jeito que fazia com que Bianca se sentisse compreendida e valorizada de uma forma que nunca tinha experimentado antes. A conexão que Bianca sentia com Pedro era profunda e inexplicável. Era algo que transcendia o entendimento racional, uma ligação que parecia ir além das palavras e das ações. Ela sabia que havia encontrado algo raro e precioso em Pedro, uma conexão que parecia ter sido destinada a ela e que era impossível de replicar com outra pessoa. O amor e a compreensão que ela sentia por ele eram únicos, e a maneira como ele a fazia sentir-se especial e amada era algo que ela sabia que jamais encontraria novamente. Enquanto Bianca lutava para lidar com a ausência de Pedro, seu coração estava cheio de uma tristeza que vinha não apenas da separação física, mas da sensação de que estava perdendo algo que era essencial para sua felicidade e bem-estar. Ela sabia que Pedro era uma parte fundamental de sua vida, alguém que a completava de uma maneira que ninguém mais poderia. Sua honestidade, seu caráter e sua conexão inexplicável formavam um laço que ela acreditava ser inquebrantável. Cada dia sem Pedro era um lembrete doloroso da perda dessa conexão única. A dor de não poder estar com ele e de não poder compartilhar sua vida e seus sonhos fazia com que cada momento fosse mais difícil de suportar. Bianca sentia que, sem Pedro, estava faltando uma parte vital de si mesma, e a dor de sua ausência se tornava um fardo pesado e constante. Ela sabia que o amor e a conexão que compartilhava com Pedro eram raros e preciosos, algo que não se encontrava facilmente. Essa consciência ajudava a enfrentar a tristeza e a dor, alimentando a esperança de que, um dia, eles poderiam superar os desafios e encontrar uma maneira de estar juntos novamente. A certeza de que Pedro era alguém especial, que ela nunca conheceria outro igual, mantinha viva a chama da esperança em seu coração, mesmo nos momentos mais sombrios. Bianca sabia que precisava mudar sua vida. A pressão constante de seu pai e a dor pela separação de Pedro a fizeram tomar uma decisão difícil: fugir da casa onde sempre viveu. A sensação de estar presa em um lugar que não mais representava sua felicidade era esmagadora, e ela sentia que só tinha uma chance de encontrar a paz e um futuro ao lado de Pedro. Naquela noite silenciosa e fria, Bianca decidiu que era o momento de agir. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos devido ao cansaço e à fraqueza que sentia. A casa estava em um estado de tranquilidade aparente, mas Bianca sabia que seu pai, João, estava sempre vigilante. Com as mãos tremendo e o coração batendo forte, ela começou a preparar sua mochila, a qual seria sua companhia na jornada incerta que se aproximava. Dentro do seu quarto, que agora parecia mais uma cela do que um lar, Bianca começou a selecionar os itens que levaria. As roupas eram simples, mas práticas, para garantir que ela pudesse se mover com facilidade. Ela pegou algumas peças essenciais, tentando não levar nada desnecessário. Em seguida, procurou um pouco de dinheiro que havia escondido ao longo dos meses, um recurso que seria crucial para sua jornada. Bianca também incluiu uma pequena caixa com lembranças de Pedro. Havia cartas que haviam trocado, fotos de momentos especiais e até mesmo um perfume que ele lhe dera. Cada item era um símbolo da conexão profunda que compartilhavam e a dor de deixá-los para trás. Cada escolha que fazia parecia ainda mais dolorosa. Os itens que estavam sendo guardados na mochila eram lembretes constantes de tudo que estava prestes a abandonar. A sensação de culpa por deixar sua família, mesmo com as circunstâncias difíceis, estava sempre presente. Ela sabia que estava fazendo o que achava ser o melhor para si mesma e para Pedro, mas isso não aliviava a tristeza que sentia por sua decisão. Bianca sabia que precisava ser cuidadosa para não ser descoberta. João havia aumentado a vigilância recentemente, e qualquer movimento suspeito poderia arruinar seus planos. Por isso, ela esperou pacientemente pela hora certa, quando a casa estivesse mais tranquila e seu pai distraído. A cada passo que dava, sentia a pressão da situação se intensificar. Finalmente, quando chegou o momento escolhido, Bianca preparou-se para deixar a casa. Sua mochila estava pronta e seu coração estava acelerado. Ela saiu do quarto com passos silenciosos,
tentando evitar fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. O peso da mochila parecia aumentar a cada passo, e o frio da noite penetrava suas roupas, fazendo-a sentir-se ainda mais cansada e fraca. Bianca dirigiu-se para o jardim, o ponto de partida de sua jornada. O jardim estava escuro e quieto, e as sombras das árvores pareciam se estender como braços ameaçadores. Cada passo que dava parecia mais pesado, e o vazio em seu estômago era uma constante lembrança de que estava indo embora sem saber o que encontraria pela frente. O esforço físico estava começando a fazer efeito. Bianca estava começando a sentir a visão embaçando e o corpo ficando cada vez mais fraco. A mochila parecia um fardo insuportável e o frio penetrava suas roupas. O cansaço acumulado dos dias anteriores estava se manifestando de forma esmagadora. Ela tentou se apoiar em uma das paredes do jardim para evitar cair, mas suas mãos estavam tremendo e incapazes de oferecer o suporte necessário. Finalmente, o esforço tornou-se demais para suportar. Bianca tentou chamar Pedro com suas últimas forças, mas a voz lhe falhou e o desespero tomou conta dela. A sensação de vertigem e fraqueza era intensa, e seu corpo estava à beira do colapso. Com um último esforço para manter-se de pé, suas pernas cederam e ela caiu no chão. O impacto foi amortecido pela mochila, mas a sensação de desmaio foi inevitável. Bianca estava caída no chão frio do jardim, seu corpo inconsciente e vulnerável. A luta e o sofrimento que havia enfrentado culminaram em um colapso físico. A noite continuava fria e indiferente, como se não houvesse nada de anormal acontecendo ali. O jardim, normalmente um lugar de descanso e tranquilidade, agora era o cenário de seu desespero e dor. Enquanto Bianca permanecia caída, o vazio ao seu redor parecia refletir a dor e o sofrimento que ela havia passado. A casa estava distante, ignorante ao seu sofrimento e à sua tentativa de escapar. A noite continuava sua jornada fria e solitária, e o futuro de Bianca e Pedro parecia agora uma questão incerta e cheia de desafios.